Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal de Geografia, e no vídeo de hoje nós vamos viajar até o centro da Europa. Vamos conhecer esse país que a paisagem parece cena de filme, que é muito rico e que tem uma bandeira quadrada. Bom, vamos aprender tudo, vamos aprender geografia, história, curiosidades, futebol. Então sejam bem-vindos à Suíça. A Suíça é localizada na Europa Central e ela não tem saída para o mar. Ela faz fronteira com Itália, França, Alemanha, Áustria e Liechtenstein. O país é dividido em 26 cantões. Cada cantão tem muita autonomia e tem a própria Constituição, Parlamento e Governo. É como se fossem 26 pequenos países vivendo ali no mesmo teto. E o modelo do governo federal é bastante único no mundo. O poder executivo é composto por um conselho de 7 pessoas, e a presidência é rotativa, é um diferente em cada ano. A sede do governo federal fica em Berna. Embora oficialmente ela não seja a capital do país, na prática ela é, porque é lá que estão todos os prédios importantes do governo. A cidade mais populosa é Zurique, que tem mais de 1 milhão de habitantes na sua região metropolitana. Ela é o centro econômico do país. E temos também a cidade de Genebra, que ela é o centro diplomático do mundo, porque é lá que abriga, por exemplo, a sede da OMS, da Cruz Vermelha e de muitas outras instituições internacionais. O país é dividido em 3 áreas. Os Alpes, que ocupam 60% do país e é onde tem os picos mais altos. O Planalto Suíço, que é onde a maior parte da população vive e ficam as maiores cidades. E os Montes de Jura, que é um conjunto de montanhas que a Suíça compartilha com a França. A água lá é abundante, tanto que eles são conhecidos como Castelo de Água da Europa. Os 2 rios mais importantes de lá são o rio Reno e o Ródamo. Esses rios eles nascem na Suíça e se espalham por toda a Europa. Eles têm vários lagos, mas os 2 maiores e mais importantes são o Lago Genebra, que é o maior dos Alpes, eles dividem com a França, e o Lago da Constança, que é dividido com a Alemanha e com a Áustria. O clima é temperado, mas ele varia muito. Ao norte é mais úmido e fresco. No sul dos Alpes, o vento do Mediterrâneo traz um clima mais ameno, e no alto das montanhas é muito frio e muito gelo. A flor que é símbolo do país é a Edelweiss, o animal que é símbolo não oficial do país é a vaca, por causa da cultura deles com leite, queijo, e o animal selvagem que é símbolo do país é o Ibex, que foi reintroduzido com bastante sucesso nos Alpes. Em 2025, a população deles alcançou 9 milhões de habitantes, que é equivalente mais ou menos ao nosso Ceará. A maior parte dessa população mora no Planalto Suíço, em cidades como Zurique e Genebra. Uma grande diversidade da Suíça são os idiomas. A Suíça tem 4 idiomas oficiais: alemão, francês, italiano e romanche. O alemão é o mais falado, por mais ou menos 60% da população. E dizem que o alemão suíço é quase incompreensível para quem fala o alemão padrão. Não sei se é verdade, eu confesso que eu não conheço muito de alemão, mas sei que o alemão padrão tem essa letra que no suíço eles simplesmente não usam, eles colocam 2 S's no lugar. O francês suíço é bem parecido com o francês padrão, a única diferença que eu conheço é a pronúncia da palavra 80. No francês padrão se fala 80, e no francês suíço se fala 80. O italiano é falado no cantão que faz divisa com a Itália, e o romanche é uma língua muito pequena falado por bem pouca gente. Se quando você pensa em comida na Suíça você pensa em queijo, você tá certo. Os pratos típicos de lá são, por exemplo, o fondue, que vai queijo derretido, a batata rosti, que é uma batata ralada e frita com queijo, e o raclette, que é uma batata servida com queijo derretido também. O futebol é o coração da Suíça. A seleção deles é conhecida como Nati. Melhor campanha em Copas do Mundo foi quartas de final em 38, 34 e 54. Quanto ao Brasil, eles não são fáceis. Em 2018 eles empataram em 1-1 e em 2022 eles perderam só por 1-0. A Suíça já sediou a Copa do Mundo em 1954. O maior estádio deles é o Jacob Park, que fica em Brasilia e tem mais ou menos 38 mil assentos. Mas o esporte tradicional mesmo da Suíça são os esportes de inverno. Então, snowboard, alpinismo e montanhismo, além de esqui, são o coração do país, é o que chama atenção, é onde mais turistas vão lá fazer essas práticas. Falando em esportes, o suíço provavelmente mais conhecido do mundo é o Roger Federer. Ele ganhou 20 títulos de Grand Slam, ou seja, ele é uma lenda do esporte. A bandeira suíça é um quadrado vermelho com uma cruz branca no meio,
Sim, ela é quadrada, só a Suíça e o Vaticano que tem bandeiras quadradas no mundo. Eles usam o franco suíço como moeda, eles não usam o euro, embora eles estejam cercados de países que usam o euro. A placa deles é branca com as letras pretas, não é a placa padrão da União Europeia, embora eles também estejam cercados de países que usam essa placa. A tomada que eles usam é do tipo J, que se parece muito com a brasileira, mas tem umas diferenças técnicas. Então, quando você for visitar a Suíça, lembra de levar um adaptador. Os domínios de internet deles são o .ch e o .suisse. O PIB deles é de 900 bilhões de dólares, ou seja, um dos países mais ricos do mundo. E o PIB per capita é 100 mil dólares, ou seja, as pessoas também são muito ricas lá. O IDH deles é altíssimo, eles literalmente dividem a primeira posição com a Noruega. A economia suíça é fortíssima. Empresas famosas de lá são, por exemplo, a Nestlé, a Rolex e a Tag Heuer, e eles são centros de inovação. Por exemplo, o LHC, que é o maior colisor de partículas do mundo, fica lá. Invenções suíças são, por exemplo, o absinto, o velcro e o celofane. E Albert Einstein estava na Suíça, morava lá quando ele descobriu a teoria da relatividade. Vamos lá, um resumo da história. Aquela região lá era ocupada por várias tribos celtas diferentes. Daí, em 1291, 3 dessas tribos se uniram num pacto de proteção. E ali que foi considerado o início desse país, que é a Suíça. Depois disso eles foram expandindo, esse país foi aumentando, e por fim eles conseguiram a independência formal do Sacro Império Romano Germânico. Expandiram um pouco mais, o país foi crescendo, e por fim eles declararam a neutralidade perpétua. A neutralidade lá na Suíça é algo que eles levam muito a sério até hoje. E o que isso significa? Por exemplo, eles não fazem parte de alianças militares como a OTAN. E eles também atuam como mediadores internacionais. Por isso que tem tantas sedes de instituições internacionais lá, sediadas na Suíça. A neutralidade também impede eles de entrarem na União Europeia. Embora eles tenham acordos bilaterais com alguns países, eles não fazem parte da União Europeia, ao contrário de todos os outros países que estão em volta da Suíça. A Suíça ser neutra não significa que eles nunca se envolveram em problemas. Recentemente eles tiveram um grande problema com os Estados Unidos sobre segredo bancário. Os bancos da Suíça são muito sigilosos, só que a Receita Federal dos Estados Unidos estava preocupada com gente americana que estava botando dinheiro lá nessas contas suíças para sonegar imposto. Então teve um conflito bem chatinho entre os dois países e eles chegaram a um acordo. Os cidadãos americanos que abrirem contas nos bancos suíços vão ter seus dados compartilhados com a Receita Federal americana. Então, os americanos na prática estão diminuindo o nível de conta lá na Suíça. No aspecto militar, eles têm conseguido ser neutros, embora eles tenham feito 3 grandes mobilizações militares quando teve guerra em volta do país da Suíça. A primeira foi na Guerra Franco-Prussiana, depois foi na Primeira Guerra Mundial e, por fim, na Segunda Guerra Mundial. Embora eles sejam neutros, eles têm um país que é o melhor amigo, que é Liechtenstein. Eles têm uma relação tão próxima que, por exemplo, Liechtenstein usa a mesma moeda que a Suíça, o franco suíço. Eles têm uma relação de fronteiras abertas, então é livre você passar de um lado para outro. A Suíça representa Liechtenstein em questões internacionais. E Liechtenstein não tem nem exército, nem forças armadas. A Suíça faz a defesa de Liechtenstein. Uma vez, a Suíça invadiu Liechtenstein, só que foi sem querer. Tava tendo uma movimentação militar e os soldados, eles leram o mapa errado e entraram na rua errada e entraram em Liechtenstein. O povo de Liechtenstein achou super engraçado essa invasão sem querer e ofereceram cerveja e todo mundo bebeu junto. Bem, a Suíça pode ser pequena no mapa, mas ela é um gigante em riqueza, qualidade de vida, tecnologia, inovação. É um país realmente impressionante. Mas e aí, gente, o que vocês acharam do vídeo? Vocês gostaram? Se gostaram, deixa um joinha aqui embaixo. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, se inscreve aqui no canal porque vamos ter novos vídeos de outros países do mundo.